Querido Senhor, outra vez estamos aqui, ó Pai, para te servir e te agradecemos por tua honra e por tudo que tens feito, Senhor, para conosco. Tu és o nosso Deus, a quem amamos. Estamos felizes por mais uma vez, Senhor, ter a oportunidade de falar sobre as coisas atinentes ao teu reino e à tua vontade. Ser conosco e nos ajuda, Senhor. Fala conosco mais uma vez e usa-nos para que possamos levar a mensagem do teu evangelho e aquilo que ela tem feito em nossa vida a outros lugares. Nos abençoa e ser com os teus filhos em todo lugar onde este trabalho chegue, para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez conversando com vocês e hoje com muita alegria recebendo uma pessoa muito especial, um jovem, um homem de Deus que tem sido uma bênção para a nossa cidade, para o nosso estado, por que não dizer para o nosso país, com alegria recebendo o vereador, cantor, servo de Deus, crente, irmão Tony Henrique, que vem falar um pouquinho da sua história, da sua vida. Ele é alguém a quem amamos e quem temos uma relação ministerial e de amizade já de algum tempo. E para nós, Tony, é um prazer grande tê-lo aqui conosco para a gente ter essa conversa, né? Como diz lá no interior, né? Ter essa prosa e falar um pouquinho de você e daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Você é mais conhecido pela sanfona ou por você mesmo? Pela sanfona. Quando você chega, quem chega primeiro, você ou a sanfona? A sanfona. Me diga, Tony, como é que foi esse seu encontro com a música? Você é nascido no Evangelho e imagino que a partir daí você teve o contato com a música e escolheu a sanfona como instrumento de ministério. Isso. Quero agradecer, pastor William, por essa oportunidade, esse momento aqui, de estarmos nesse diálogo, neste bate-papo saudável. Agradecer a todos que, assim, participam desse lindo canal que é transmitir o intuito maior, a palavra de Deus, o poder de Deus através das nossas vidas. E estou feliz e honrado por esse convite. Mas respondendo a sua pergunta, desde criança eu sempre me identifiquei com a sanfona, que muitos têm até a dúvida, é sanfona, é acordeon, é a mesma coisa? E sim, acordeon e sanfona é a mesma coisa, só que a geração mais antiga trata por sanfona, a geração mais atual é acordeon. E desde criança eu me identificava bem, achava aquela coisa linda quando encontrava irmãos, e detalhe, muitos irmãos idosos, pois eu acredito que a geração passada, o instrumento da época era uma sanfona. Mas com a atualidade, uns vão para instrumento de cordas, de sopro, e vai que ficando esquecido. Hoje você não vê tantos jovens interessados em aprender sanfona como na geração passada. Mas Sanfona e a história da Assembleia de Deus caminham juntos. Caminham juntos. Geralmente toda igreja, quando faz aniversário, não é? Que traz a biografia, tem ali uma foto de um irmão tocando Assembleia sanfona. de Deus e o fundo original é realmente de sanfona. De um acordeon. Você diz que conheceu sanfona desde criança? Isso, desde criança. Nós estamos falando de quantos anos? Digamos 23 anos atrás, né? Então, você 25 tinha anos. 6 anos. Por aí, exatamente. Quem te apresentou a sanfona? A própria igreja. Eu chegava, na época tinha muitos grupos, ali no Templo Central de percussão. Tinha o conjunto As Vitoriosas, tinha o conjunto Jeová Nissi e o próprio conjunto Vitória, apesar de não ter percussão, mas a maioria das introduções eram por acordeões. E me chamava muito a atenção quando eu via aquele fole abrindo, fechando, como bom nordestino. É um instrumento que nós nos identificamos muito bem, não é? O nordestino. E eu não tinha condições, criança, meus pais não tinham condições. Nasci no Evangelho, não é? Meus pais não crentes, mas minha mãe cria e ia à igreja esporadicamente, mas minha avó e minha tia perseveraram na fé
eu tenho um testemunho de vida quando nasci. Pela medicina não podia andar e nem falar. E foi quando o Senhor Jesus operou um milagre na minha vida e a minha história começou. É muito curioso esse detalhe das pessoas que Deus chama, com quem Deus trabalha, que em geral, quem é usado por Deus para esses momentos de grandiosos da história, às vezes de ruptura, às vezes de perseguição, de liderança, sempre tem uma origem um tanto quanto trágica ou de uma família difícil, tem um problema de saúde. Eu conheço muitos irmãos, aqui mesmo na nossa igreja, eu poderia citar, pastor Linaldo esteve recentemente conosco aqui, diz que foi de origem muito pobre. Pastor Abidênigo nasceu com um problema nos pés, foi curado e etc. E tal. E outros irmãos sempre têm alguma coisa. Você hoje já é adulto, já está fisicamente pronto. Há uma conexão da sua vida ministerial, da sua entrega a Deus e a sua origem, o seu nascimento, algo que ocorreu lá e que foi uma prova que Deus usou como uma alavanca para o seu chamado? Sim, a gente costuma ouvir, né, e até testemunhar que Deus levanta os improváveis. É verdade. E para amadurecer para a sua obra, em especial, que a obra de Deus é diferente da obra humana, ele nos forja. Um dia eu escutei um testemunho Sim. de uma irmã até do Recife, amiga, cantora, que o Senhor fez uma promessa a ela: eu vou te usar para a glória do meu nome, mas antes disso eu vou te amadurecer como quem amadurece um fruto no carbureto. E aquilo me chamou a atenção. Carbureto é outra pra coisa apressar, de Nordeste, né? É outra, como um um objeto, não é? Para amadurecer frutos verdes. Exato. E aquilo me chamou a atenção. Então até hoje eu tenho isto comigo. Deus, para lhe usar, para lhe levantar para uma determinada obra, seja ela qual for, Ele vai nos preparar, vai nos amadurecer, e eu creio que esse testemunho de vida foi sim um alavanque, porque quando o Senhor me curou, Ele usou um vaso e disse: tu vai andar, tu vai falar, tu vai pregar a minha palavra, tu vai louvar o meu nome, e tu vai voar nas asas de ferro, para lá e para cá. Glória a Deus. Então Deus fez uma promessa diante de uma impossibilidade, olhou para mim, não é, vulnerável, improvável, não tinha condições alguma, não tinha pais que influenciassem para a perseverança, tanto que todos os meus irmãos se afastaram, né? Minhas irmãs, meu irmão, e eu perseverei, porque eu já cria na promessa de Deus. Deus já me deu aquela maturidade espiritual, uma ideonidade, porque eu já me acompanhava com pessoas sempre de mais idade. É outra característica. Já ingressei no círculo de oração, já ingressei no culto matutino, já tive curiosidade em o que era uma oração de joelhos prolongada, como se orava, e eu ouvia aquelas irmãs idôneas ali orando e aprendia e digo, vou orar assim também. Imagino que você tenha tido contato com muitas irmãs, teve mães de oração, talvez às dezenas, não é? Seria possível destacar algum nome de uma mulher de Deus, um homem de Deus que lhe influenciou assim com mais profundidade na sua infância, adolescência? Sim, sim. Dentro dessa grande gama, não é? Desse grupo poderoso na terra que é o grupo dessas mulheres de Deus, eu destaco e reconheço a minha tia, que desde sempre perseverou, foi quem assim nos influenciou a escola dominical, aos círculos de oração, era quem me levava para esses trabalhos de oração e também sempre em casa fazendo propósitos, campanhas de oração, leitura da palavra de Deus. Então, para mim é uma grande referência, foi quem deu realmente um grande passo comigo cristão.
e a irmã Ruth Leite, que era a nossa dirigente do Círculo de Oração ali do Templo Central, que próximo dia 2 de fevereiro faz 90 anos e até hoje dirige ainda o Círculo de Oração. Então, o seu posicionamento firme de profeta de Deus, de ser aquela mulher sincera, aquela mulher direta, aquela mulher santa, firme no falar, no vestir. E o que eu mais me admiro é que desde que a conheci até hoje nunca mudou. É a mesma pessoa, é a mesma humildade, é a mesma simplicidade, é o mesmo linguajar. Então ela sempre me trouxe essa referência, esse posicionamento de mulher de Deus que me adotou até hoje. Se eu ligar agora, uma das primeiras coisas que ela fala é: já orei por você hoje. Então é alguém que realmente me adotou, né? Em oração, está sempre ali, como muitas outras, até algumas que já estão na glória. Na glória, evidentemente. É o que eu chamo das mães de oração. Se me permite, eu também tenho o privilégio de ter tido muitas delas. E eu diria até, Tony, que grande parte do sucesso que temos da parte de Deus, né, que você tem da parte de Deus, se deve aos joelhos dessas mulheres. Aos joelhos dessas mulheres. É claro que tem a participação dos pastores, dos líderes, dos conselheiros, né? Tem muita gente boa que puxa a nossa orelha e isso facilita muito, mas boa parte do que Deus tem feito, graças à oração dessas mulheres, eu louvo a Deus. Irmã Ruth, Deus abençoe e continue abençoando. Não é? E é um prazer sempre ouvir falar dela, não é? Você é o primeiro que referencia a irmã Ruth Leite. Vamos falar um pouquinho de seu crescimento. Então você nasce na igreja com problema de saúde, Deus te cura, você permanece no evangelho. E aí, como foi sua infância, adolescência? Você teve a doença, a dificuldade de saúde foi curada e você transcorreu naturalmente na escola? Isso. Quando ocorreu, eu nasci devido a um problema, não é? No parto da minha mãe, a anestesia, houve uma negligência e atingiu toda a parte óssea. E o médico disse para minha mãe: seu filho nem vai andar nem falar. E foi aí um longo processo de tratamento, até aqui em Natal, tratamento para crianças com deficiência. E o tempo foi passando, mas Deus preparou através de um programa, a importância de um programa como este, de um podcast, na Rádio Nordeste, culto doméstico no rádio, apresentado pelo pastor Humberto Leite. A Rádio Nordeste, de saudosa AM memória, ainda AM, e a irmã Aninha Figueiredo. E eles faziam muitos clamores de meio-dia. O Senhor Jesus curava. O pessoal ligava agradecendo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E a minha mãe, mesmo sem professar a fé, mas acreditava, cria. E disse: se esse pastor e essa irmã orar pelo meu filho, ele fica curado. E minha avó convidou eles, foram até a nossa igreja e ali oraram e o Senhor Jesus me curou. Mudou toda aquela realidade impossível e me pôs de pé, fez a promessa. Daí nós morávamos no quilômetro 6, ali próximo a Felipe Camarão. Congregávamos na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Minha avó era líder do departamento feminino. Minha tia já morava no Alecrim e congregava na Assembleia de Deus do Templo Central. E passando, alguns anos, nos mudamos, eu ainda criança, adolescente, mudamos para o Alecrim e fomos congregar também no pastor Templo Santana, Central. Já era o pastor Santana, não é? O início por ali, né? Minha tia já onde alcançou o pastor João Gomes, mas a gente já pegou com o pastor Santana e comecei a frequentar a igreja todos os domingos, era certo, a escola dominical, cantando no Conjunto Sementinha, até hoje tem o conjunto lá, e louvando ao Senhor, mas desde criança, 10 anos, de tanto estar dentro
desse segmento da oração, nas campanhas, nos propósitos. Lá em casa ia muitos irmãos orar, Deus usava em profecia. Foi nascendo esse desejo, esse interesse pela oração. E foi quando minha tia dirigia círculo de oração e onde ela estava, eu estava também. Fazíamos aquele rodízio na semana, Deus fazendo promessas, e foi assim que eu cresci, com mais desejo de estar na igreja do que estar fora dela. Chegava a hora da escola, eu ia para orar. Para que a força? A escola pedagógica normal, os estudos, Sim. não é? O ensino Estudava fundamental. de manhã, por exemplo, aí à tarde oração. Mas à tarde oração, noite ensaio, noite compromisso, noite culto. E sempre nesse engajamento, nesse envolvimento, nessa intensidade da obra de Deus. Então já percebia, eu sou diferente. Eu tenho muito desejo de estar na obra de Deus a ponto de renunciar muito lazer, Sim. brincadeira. Meus pais, todos os finais de semana, era praia, era compromisso com a família, era reunião, uma família grande, numerosa, sempre se reuniam, mas nunca tinha aquele desejo sempre na obra de Deus. Para você ver quando Deus tem, né, chamado, quando você é vocacionado por Deus para cumprir. A marca já vem uma obra na terra. Pronta. E com 12 anos, ou 15, 12 anos, passei a dirigir o culto matutino. Ali no Templo Central. 12 anos. Me batizei nas águas. Hoje isso já seria um fenômeno há tempos atrás, muito mais ainda. Exato. Me batizei nas águas e com pouco tempo eu dirigia um dia de sábado no culto matutino do Templo Central. A oração a gente não precisa aqui fazer nenhuma defesa da oração, porque todo crente, especialmente o crente assembleano, sabe que oração é a chave. É indispensável, é a nossa base, é chave, é o caminho do coração de Deus, é a oração. Eu ouço muito dizer, e às vezes eu em parte concordo, que hoje a geração de hoje, dos crentes de hoje, a igreja de hoje ora menos que as gerações antigas. Eu digo em parte concordo porque a vida moderna dos últimos talvez 5, 10 anos tenha trazido outros elementos que são muito roubadores do tempo, né? Distrações, especialmente de tecnologia, levam muito do tempo das pessoas. Você concordaria que os crentes hoje oram menos do que, por exemplo, há 20 anos atrás? Sim, eu concordo e provo. É só convidar, não é, o povo para um trabalho de oração. A gente vê a deficiência que muitos encontram, o desinteresse quando se trata de um nome que promova muita gente, que obtenha fama. Que vem a igrejas única e exclusivamente por causa da oração em si. Isso, mas quando se trata de orar... Será, Tony, que a melhoria social do país, o pessoal hoje tem um pouco mais de recurso para a saúde? Será que estão meio que trocando o caminho da oração por falta de necessidade, por falta de prova na vida? Também, mas o que eu acredito é o vínculo ou pilar mais forte desse desinteresse, pastor, é o tempo. É, como o senhor bem citou, as distrações. Por que não dizer isso aqui? Sim. Que vai roubando o nosso tempo. Hoje, a minha vida cotidiana, vou falar por mim, ela é muito ocupada. Há uma necessidade de atender muitos compromissos. Para eu chegar aqui, já passei por muitas reuniões hoje. Então, acaba que quando você precisa de um tempo para orar, durante aquele dia você não encontra, porque sai de um compromisso entre outro. Então, hoje, as pessoas têm mais oportunidades de cursos, de faculdades, de tantas outras coisas, que é importante demais.
Só não podemos deixar que as ocupações da terra roubem a nossa comunhão com o Senhor Jesus, a ponto de estarmos tão enfadados, cansados, trabalhos, projetos pessoais, que não temos nem forças, muitas vezes, de ir ao templo para agradecer, para pedir, para buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, a distração, inclusive em rede social, principalmente, tem, infelizmente, minado. E por se multiplicar a ciência, não é, que vai avançando a cada dia, esse fervor, infelizmente, em muitos corações vai adormecendo. Mas que Deus nos ajude. Quando eu digo, eu falo por mim, é porque é uma guerra. E se eu não me posicionar de noite, mesmo cansado, de me ajoelhar, de orar, eu não vou ter mais tempo. Porque eu sei como a vida é corrida. Então, meu conselho é: separe o seu tempo. Dê o seu tempo ao Senhor. Priorize. Dê o seu dízimo, né, do seu tempo ao Senhor. Porque são 24 horas. Diante de tantas atividades, ainda falta tempo. Imagine só como estamos tão ocupados nesses últimos dias. Você falou uma palavrinha muito, muito na moda hoje, que é rede social. Você mesmo é bastante presente nas redes sociais. Eu diria até que hoje o fato de você estar exercendo um mandato de vereança deve-se também a essa sua capilaridade de rede social, né? Você e a sanfona tiveram, graças a Deus, as redes sociais como um instrumento de divulgação, além do evangelho, é claro que é o nosso mote maior. Além de divulgar o evangelho, você também tem essa capilaridade social. Como é que você hoje lida com isso? As redes sociais podem ser ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Podem trazer benefícios e malefícios quase que na mesma medida, não é? Sendo você hoje jovem, conhecido, um vereador de uma capital brasileira, como você lida com isso? Você tem, tanto do ponto de vista da lida pessoal, não é? Como você interage com as pessoas, isso consome muito do seu tempo. Os haters da vida, certamente, como nós somos em geral, de crente, né, em geral, é de direita, certamente a rede social também é um canal usado para ataques, imagino eu. É difícil. Como você administra tudo isso e ainda consegue servir a Deus, exercer um mandato direcionado ao povo de Deus? Acho que eu fiz muitas perguntas numa só. Não é? Mas eu entendi. Vamos lá. Eu entendi. É bem verdade que hoje, por ser uma figura pública, nós, como disse bem o senhor, como vereador da capital, precisamos estar sempre dando satisfações às comunidades, à população no geral, dos trabalhos que nós realizamos durante o mês, durante a semana, durante o dia a dia. Porque se você não se pronunciar, mostrar, demonstrar o seu trabalho, como as pessoas terão conhecimento que realmente você está lutando pelo povo? Eu costumo dizer que eu não sou blogueiro, nunca fui. Até porque eu achava que a rede social, já por ter essa versão, né, de nos afastar, nos esfriar espiritualmente, eu não tenho essa paciência de estar aqui todo instante mostrando vida pessoal, dia a dia, como é em casa, para onde eu vou, com quem eu vou, o que eu estou fazendo. Eu entrei na rede social em 2020, foi o ano do alavanque, porque a pandemia chegou. Sim. E as pessoas ficaram. Eu me lembro muito internas, de você, aqueles propósitos de hinos da harpa. Isso. E tal. Ficaram no lockdown, né? Todas dentro de casa, os templos fecharam, mas o Senhor me deu uma ordem: pega a tua sanfona, abre a harpa, canta, abre uma live. Era algo que eu não gostava, porque eu dizia, eu falo cantando, eu falo arrastado, meu sotaque é diferente. E eu dizia,
não gosto muito disso. Ficava naquela luta, né? Vou, não vou, quero, não quero. E eu disse, Senhor, me dê a graça, a estratégia, e abri uma live. Na primeira já deu 90 pessoas e ali iniciou esse projeto dos propósitos, das campanhas, de clamores de meia-noite, a ponto de, no tempo da pandemia, chegou a 3.000 pessoas simultaneamente, só dentro de uma live. Até hoje eu continuo fazendo, claro que não na frequência que era na pandemia, porque a pandemia, tipo, vivíamos aquilo ali. Tínhamos como um trabalho aquilo ali. E as pessoas também estavam mais disponíveis, estavam mais em casa. Exatamente. Mas hoje ainda nós realizamos, vez por outra, ainda há um público muito bom, graças a Deus, que sempre assistem nas campanhas. Então, sim, rede social é uma bênção quando se sabe usar, quando se sabe propagar o evangelho, os meios de comunicação para transmitir a palavra de Deus, porque vidas estão sendo alcançadas. E dentro desses propósitos, centenas, não foram apenas dezenas, foram centenas de pessoas foram alcançadas. Tinha noite Glória que Jesus salvava 30, 40, 50, através de uma simplicidade. Hoje estamos aqui no estúdio muito bonito, toda uma equipe aqui nos bastidores, mas ali era um celular que não tinha nem o pedestal? O pedestal não tinha, era colocado em cima de uma vasilha, de um vaso, uma sanfona, uma voz rouca, mas cantávamos e o poder de Deus operava ali, em meio àquela fraqueza, em meio àquela simplicidade. É a especialidade de Deus, é fazer grandes coisas a partir de pequenas coisas, né? Perfeitamente. É a especialidade de Deus. Então você lidou com as redes sociais inicialmente como um instrumento de propagar o Evangelho. Né? Ainda hoje é assim? Ainda hoje continua, hoje dividido, né? Porque hoje existe essa atuação na vereança, há uma atuação política, então a gente divulga o Evangelho e divulga também o que temos feito, né? As melhorias, melhor dizendo, que temos lutado pela nossa cidade. E a Deus toda 2020, não é? Você citou 2020, época da pandemia, aquele susto enorme que nós aqui no Brasil, aliás, a igreja no mundo todo tomou, a questão do afastamento social. Isso trouxe muitas lições para a igreja, para as pessoas, não é? Verdade. O nível da asepsia, da higiene. Hoje, a população hoje está um pouco mais atenta até para essas contaminações, as viroses da vida, etc. e tal. Mas também trouxe outras implicações para as questões ministeriais. Né? A igreja brasileira despertou um pouco mais para a mídia. Grande parte de nós, eu me incluo nisso, pastores, a gente não tinha muita noção de como trabalhar com isso e como se envolver e envolver quem estava em casa a partir de um canal de YouTube, etc., e outras plataformas. Né? As reuniões a gente precisou descobrir os meios para fazer reuniões e conversar. Enfim, a pandemia trouxe esta lição, talvez até uma vantagem de despertar a gente para propagar o Evangelho e a Palavra de Deus para além das paredes. Né? Nossas práticas saíram um pouco mais do rosto a rosto, do cara a cara, para a tecnologia. É uma herança boa. Se a pandemia deixou alguma coisa, isso foi uma delas. Hoje em dia, a gente está um pouco meio que voltando para dentro do templo. Né? Você continua na estrada. Que desafios você hoje... Você olhando para um jovem, você ainda é muito jovem, olhando para um jovem hoje, perdido aí nesse mundão da tecnologia, afoito para realizar algo para Deus, para descobrir-se na vida, que conselho você daria para um jovem? Olha, use a tecnologia desse jeito ou daquela maneira. Que dica você dá
Para um jovem hoje, jovem que eu estou me falando aqui, vamos falar aí de uns 18, 17 para baixo. Quando eu trago um conselho, né? Se posso dizer assim, se tenho, estou diante aqui de um mestre, mas quando se posso usar uma palavra de orientação ou um testemunho pessoal, eu uso a palavra de Deus, né? Me baseio por ela, que diz assim: tudo sede moderados, inclusive jovens, né? Porque vivemos num tempo do exagero, vivemos num tempo do demasiado, e nós precisamos da moderação, do equilíbrio. Então é bom aderir conhecimento, é bom crescer em conhecimento, é bom crescer em graça, é bom buscar ao Senhor, porque o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Falamos há pouco como as redes sociais, como a tecnologia avançada pode beneficiar, pode ser bênção, pode alcançar vidas, porque há momentos que nós não vamos chegar do outro lado, mas a mensagem virtual vai chegar. A mensagem virtual tem chegado. Então, jovem, você está interessado, você está envolvido com a tecnologia, com as coisas desta terra? Se envolva sim, mas com moderação, honrando em primeiro lugar o nome do Senhor Deus na sua vida, buscando o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas ele te acrescenta. Eu me dediquei, comecei aos 12 anos no caminho da oração. Hoje já estou colhendo frutos desta oração, frutos deste caminho espinhoso, mas hoje posso dizer que vale a pena. E olhe que não cheguei nem na idade do pastor William. Vai chegar, se Jesus não voltar, longe, você chega. Já posso contemplar o quão é prazeroso e o quanto vale a pena nos debruçarmos nos pés do Senhor, buscando, honrando Ele em primeiro lugar e sendo moderado em todas as áreas da nossa vida. Vamos virar aqui um pouquinho o olhar. Você falou que ainda nem se sente autorizado para dar um conselho, mas o que é que você espera daqui para frente, do seu futuro, para a sua vida? Onde é que você se enxerga, por exemplo, daqui a 10, 5, 10 anos? Eita! Vou dizer, o amanhã pertence a Deus. Sim. Mas nós temos planos, não é? Temos sonhos. Então, o Tony, daqui a 10 anos, eu creio que já é o Tony, casado, pai de filhos, com a família já construída, uma família abençoada, até porque já estou me encaminhando para isto. Eu creio que o Tony ainda atuando na política, porque eu sei das promessas de Deus na minha vida, mas também atuando na obra do Senhor. Falando de atuação na política, você está em meio de mandato. Isso. Se a gente lançar essa perspectiva daqui a 10 anos, nós estamos falando de mais meio mandato e mais 4 e mais 4. Então, nós estamos falando de 2 mandatos e meio. Então, significa que você pretende se recandidatar e permanecer fazendo carreira política. Perfeito. Meus planos são solidificar o nosso mandato. Temos apenas 1 ano de mandato em Natal 2025. Estamos no 2º ano. Então, é esse projeto, procurar a reeleição e futuramente galgar degraus, não é? Maiores, se assim estiver nos planos de Deus. Você disse que isso são promessas de Deus. São promessas, porque dia a dia, assim, tem coisas que Deus faz surpresa. Eu nunca imaginei. Isso, foi uma surpresa para você se envolver na política. Eu tinha aversão. Como é que isso aconteceu? Porque por ser criado, tudo, irmãos, está na minha vida, digamos assim, enraizado lá atrás, quando eu comecei tudo, que foi o caminho da oração. Então, ciclo de oração.
15 anos, 20 anos atrás, política é do diabo. O senhor é pastor. Se ouvisse, o senhor já falou sobre uma promessa disso. Então, todo aquele povo, aquela geração, né, avesso, não se fala aqui. Se ora pelas autoridades, se ora pela nação. Não se orava, digamos assim, de forma mais explícita, como se ora hoje, devido à necessidade. Não é verdade? Mas era um assunto avesso. Então, muitas pessoas nem traziam. Então, por ouvir tantas críticas, tantas palavras contrárias, esse negócio de política é uma coisa suja. Quem entra se contamina. A quem mensagem entra, muda, era justamente essa. Porque quem entrava realmente, muitas vezes, infelizmente, corroborava trazia com esse discurso. Esse parecer. E eu nunca tive, né, aquele desejo. Voltava, vinha e o passar do tempo, as coisas se estreitando, foi quando recebi o convite para ajudar a irmã Camila ali em Natal, como estava entrando no play. Um abração para Camila. Um abraço para Camila. E estava entrando, não é? Era um ano desafiador, porque não tinha tanto contato com as pessoas, porque era um ano de pandemia. Então, tanto que a eleição foi adiada para o mês de novembro, que sempre é em outubro, e fomos ali trabalhando, e o meio de comunicação que eu obtive para o alcance foi a rede social, porque era realmente no ápice da live, e as lives subiam, e o povo ali... Mas naquela condição, vamos e convenhamos, naquela circunstância não tinha outro meio. Não tinha. Era esse mesmo. Então a gente foi fazendo aquele trabalho, e graças a Deus ela obteve vitórias e fomos trabalhar. Quando eu comecei, Deus nunca tinha falado nada a respeito de forma mais direta. Você foi compor o gabinete... Fui trabalhar como assessor, mas Deus não tinha dito de forma direta. As promessas que Deus fazia para mim era assim: eu vou te sentar numa cadeira aqui nesta cidade. Porém, eu entendia que era ministerial. Porque os planos de Deus não são os nossos. Então, quando surgiam essas promessas, eu sempre vinculei ao quê? Ao chamado, ao ministério, à obra, missão. Então, vou te honrar. Você sonhou em ser missionário? Não. Vou te colocar no meio dos grandes. Vou te colocar com uma caneta. Tu vai assinar. E eu... obra. E no primeiro ano, trabalhando como assessor, eu fui para um culto numa comunidade tão simples, no meio da rua, diante do Rei Jesus, estava lá, a família da irmã Mônica. Era um culto de gratidão. E quando a irmã disse, vamos ouvir a palavra, com Tony, levantou uma irmã no meio do povo ali da rua e disse, assim diz o Senhor, naquele lugar onde tu trabalha, entra mudo e sai calado. Fala pouco, observa mais, vigia, porque naquele lugar eu vou te sentar numa cadeira como vereador. Aí caiu a ficha. Aí quando eu ouvi aquilo, eu já fiquei até constrangido. Eu digo, meu Deus, é até uma coisa assim, é difícil de se ouvir, por eu trabalhar, não é? Sim. E alguém que faz uma promessa, eu procuro muito a palavra de Deus, não é? Davi foi ungido, mas quando Saul reconheceu, não é, que Davi tinha algo diferente, começou a perseguição. Então eu tinha medo. E eu não queria, porque a bênção do Senhor, ela enriquece. Aí eu recebi e disse, tudo é no tempo de Deus. Então, futuramente, quem sabe, essa promessa se cumpre. E o tempo passou, né? Passamos 3 anos. Foi quando, cada ano, que essa foi o ponto inicial da forma direta que Deus falou comigo. Mas quando depois dessa, aí era só confirmação. Irmão, eu sonhei tu se candidatando e ganhava. Irmão, Deus vai te colocar. Um dia eu estava lá no culto, a gente comemorou 1 ano de oração na Câmara, uma irmã veio, me pegou nos 2 braços, me sentou na cadeira assim, que senta os vereadores, e disse,
é a irmã Camila numa e você na outra. A irmã Mônica, da Zona Norte. Eu digo, irmã, fala embaixo. Porque Não me arrume confusão aqui, não é? Sei. Era um constrangimento, sabe, pastor? E foi nessa forma que eu disse, Senhor, se é de ti este negócio, eu não vou fugir, mas coloque amor no meu coração. Desejo por isso, porque eu não tinha. Você ainda estava naquela aversão? Não tinha mais aquela aversão, porque passei a trabalhar e a entender como políticas públicas mudam quando é executada a vida das pessoas. E eu sempre, em antipolítica, já realizava um trabalho chamado ação social, ajudando as pessoas carentes, pobres, necessitadas, enfim. Eu disse, é isso. E foi nascendo o desejo, fiz 3 provas com Deus, fiz 7 vigílias, sozinho, e Deus desceu a paz, e eu aprendi que o sinal que Deus está no negócio é a paz, quando desce ao seu coração, enquanto o coração estiver pesado, duvidoso. Significa que você não se afastou das origens, mantive a direção toda de Deus vez, em busca, em oração. Eu fiz prova de tudo, pastor, porque eu sabia que era um caminho desafiador e um caminho que eu encontraria muita rejeição. Deixa-me fazer uma rápida intervenção aqui, Tony. Provas. Deus já havia falado com você em profecia, irmãos tiveram sonhos, visões, revelações, etc, etc. Você não se satisfez que Deus já tivesse lhe falando ainda? Ainda foi fazer prova de Deus? Fiz. A carreira política é um desafio tão grande que exija tanta certeza. A nuvem já havia se movido e você ainda pôs Deus à prova? Debaixo de uma promessa, porque nós precisamos crer no que Deus fala. E quando Deus fala, Ele cumpre. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Então Deus operando, quem impedirá? Mas eu tinha um medo tão grande. Eu tinha como é que eu posso dizer? Que a palavra agora fugiu, mas uma resistência, porque eu disse, se isso mudar minha vida, e a minha essência, e o meu compromisso contigo, porque hoje eu tenho que ter um equilíbrio, como já disse, para poder dar conta de tudo. Se eu lhe disser que a política também é um ministério? Eu acredito. À luz da palavra de Deus, muitos executaram seus ministérios, né, em lugares estratégicos e serviram, colocados por Deus, onde serviu a Deus, e por que não dizer, onde foram canais ali de livramento, de bênção, de resposta para o povo de Deus. Mas era um meio tão resistente, inclusive pela nossa igreja, que muitos não abraçaram essa minha ideia, até são doidos fazer um negócio desse, isso é aquilo, e a hora que dava para responder, o Senhor dizia, te cala, porque eu vou te honrar. A palavra inicial, né? Fique quieto, entre mudo. Então, eu enfrentei resistências pessoais, internas, estava debaixo de uma promessa, tinha já pedido desligamento, até o último instante. Ali eu não quero, não dá. Senhor, e agora? E o medo? Porque, como o Senhor disse, a partir do momento que você se torna alguém público, uma figura pública, exposta, você tem que estar com os seus lombos prontos para as críticas, para as investidas, as calúnias, porque você agora é um representante do povo. E eu dizia, Senhor, eu tenho procurado andar direitinho, sou falho, sou fraco, mas me ajude. Então, eu tinha muito temor. Então, eu fiz. Tinha muitas promessas, mas eu fiz. Senhor, e agora? E dá certo. E é esse momento. Levante uma pessoa assim. Deus levantou. Senhor, agora eu vou falar com o meu pastor. Se meu pastor me abençoar. Porque era um segredo. Era uma promessa, mas bom é ter esperança e aguardar em silêncio.
Vou falar com o meu pastor. Nunca eu tinha demonstrado ao meu pastor coordenador nenhum interesse por isto. E eu sabia o quanto ele era resistente também. E eu disse, talvez até mais, porque é de uma geração um pouco mais anterior. Né? Pastor, estou com esse projeto aqui. E agora o senhor vai me dizer. Coração uma amigo, bênção, né? Ou se o senhor vai dizer, Tony, não vá não. Porque se ele tivesse dito, pastor, Tony, vá não. Ele disse, tem certeza que Deus falou com você? Eu disse, tenho. Ele disse, aposte em minha bênção. Conte comigo. Depois fiz outra. E assim o nome do Senhor foi glorificado, testificado, lutas inúmeras, mas no dia foi a vitória. Glória a Deus. A gente começou falando de sanfona. Vamos cantar? Bora! Vamos cantar, porque apesar das grandes crises e lutas que a gente atravessa, cantar faz bem para a alma, adora o Senhor. Glória a Deus. E a gente desopila o coração. Depois a gente volta para concluir, falar um pouquinho sobre expectativas de futuro, família e orar ao Senhor também. Tony Henrique Oliveira, cantando para Jesus. Vamos lá. Divide companheiro, ou o senhor pode dar a segunda voz? Vamos. Para Jesus. Sua presença sinto logo ao transitar. Tu que dissipaste todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vem os lambuzeiros, ali foi enxergado essa oliveira. É o meu Jesus, nele fui enxergado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira. Enxertado através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. É só um podcast, mas a gente poderia fazer uma vigília, Eita, né? Jesus. Tranquilo. A gente acabou de ver você louvando o Senhor e hinos, assim, jurássicos, antigos, né? Clássicos. Sua relação com a música foi sempre assim, de coisas Começou antigas? assim, na verdade, começou assim porque quando eu aprendi com interesse de tocar só nos círculos de oração, porque até entoado eu não era. Foi outro milagre? Outro milagre. Orei para dizer, Jesus, afine minha voz, pelo menos afine, porque era muito desafinado, dava um tom, entrava em outro. Eu cantava num tom e tocava em outro.
Eu digo, meu Deus, tenha misericórdia. Até no início. Então, foi com esses hinos que eu comecei, os hinos da harpa, Divino Companheiro, das Grandes Lutas, Oliveira Verdadeira. Foi com esses hinos que eu comecei, pouco, né, eu sabia, de música, de acordeon. Fui orando para Jesus ajustar, mas fui sendo convidado para tocar em grupos de percussão e vigílias. Aí, vigília não dá para cantar. Tem que ser mais os animados, o estilo aí aforrosado, né? Aí também gosto muito dos corinhos, de cantar, de louvar a Deus através desses corinhos, como dizemos, pentecostais. E nesse estilo foi que fomos conquistando, não é? E avançando no ministério do louvor e do acordeão, porque o acordeão em si já é um instrumento que chama atenção, né? Que traz, alegra o ambiente. Você toca, o povo se alegra, se anima, porque acordeão é alegria. Glória a Deus. Você deve estar com bem pouco tempo agora para exercer o seu ministério como era antes, atender convites. Não, sempre eu consigo, graças a Deus. O que eu diminuí, na verdade, foi exercer liderança. Eu era líder de jovens, não é? Na igreja, de setor. Aí eu pedi, pastor, me deixe mais no ministério, cooperando, ajudando, mas de estar à frente devido... Porque líder tem que estar presente, né? Precisa realmente atender a demanda. Ensaios, mas o ministério em si, da pregação, do louvor, eu continuo atendendo, graças a Deus. Fazer um ping-pong aqui de 2 minutinhos. Quem é Tony hoje? Tony, hoje, é um servo de Deus, chamado para servir. Servo, resume tudo. Quem será Tony daqui a 20 anos, se Jesus não voltar? Servo. O mesmo servo. Só que agora um servo mais casado, com filhos. Experiente, né? Um servo mais robusto, não é? Qual a sua expectativa, Tony, com relação ao Brasil? A gente hoje tem um país afogado em todo tipo de notícia ruim, do ponto de vista moral, espiritual, político, da economia, não é? Da justiça. A gente tem... Como é que você pensa em ser útil? A gente está falando aqui de futuro, mas como é que você pensa em ser útil para o Brasil, além de servo de Deus, além de atuar politicamente? Entendemos que a volta do Senhor Jesus está próxima, os dias são difíceis, não temos expectativa, humanamente falando, de mar de rosas, mas há esperança. A nossa esperança não se limita na terra, a nossa esperança é o céu. E com Cristo venceremos as dificuldades, mesmo diante dessa apostasia espiritual, moral, falando sobre nação, dias difíceis. Eu entendo o meu chamado para este tempo de estar na brecha, como um servo de Deus, como alguém que ora, mas também como um político posicionado pelos nossos valores e princípios dentro da palavra de Deus, defendendo os mais vulneráveis, lutando pelas pessoas que precisam do nosso auxílio, do nosso apoio, do nosso olhar, do nosso sentimento, do nosso compromisso e honrando em primeiro lugar o nome do nosso Deus nesta nação. 2026, ano eleitoral. Como você se posiciona? Eu me posiciono, já tenho algumas parcerias, algumas alianças firmadas para deputados, e meu posicionamento é com aqueles que lutam na mesma causa que eu, de preferência que professem a mesma fé, que tenham os mesmos princípios e que estejam de acordo com aquilo que eu acredito ser o certo e o que é certo. Nós estamos falando, então, só para encerrar, essa questão do espectro da direita. Sim. Você é PL? Sou PL. PL é evidentemente direita, partido do espectro de direita. A gente defende pauta como família, propriedade privada,
a boa moral e etc. e tal. Que projetos você tem apresentado, como você tem trabalhado para defender essa pauta de direita que é a mais alinhada à visão cristã? Temos trazido pautas ali na Câmara Municipal que, falando a respeito do cristianismo, que enalteçam a pauta do Senhor Jesus aqui na terra através da família, dos valores da família, combatendo projetos que vai de contra-ataque a essa pauta, porque é muito importante estarmos atentos a isso nas nossas votações. E por mais que muitas vezes não conseguimos vencer, mas o nosso posicionamento precisa permanecer firme, sem dúvida, na pauta. Tony Henrique, vereador da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, esteve conosco hoje. Muito obrigado. Eu agradeço, pastor. Deus te abençoe. Amém. Espero tê-lo aqui com a gente outras vezes para a gente cantar mais, orar mais, falar mais das coisas de Deus e falar também de você. Desejo-lhe todo crescimento, todo sucesso, que a bênção do Senhor te acompanhe, como tem sido até hoje, e que você se mantenha fiel ao Senhor como servo de Deus, servindo a Ele neste que eu digo que é um ministério extremamente espinhoso, verdade, que é a vida política, não é? Estar lá é ao mesmo tempo uma bênção e um grande perigo. Mas você tem, graças a Deus, com as nossas orações, tem feito um excelente trabalho, mesmo que eu more aqui em outra cidade, mas a gente tem ouvido muito bons comentários de sua atuação, e certamente isso se deve também à sua origem, à criação, às experiências. Eu costumo dizer, Tony, que quando Deus nos amadurece cedo, quando Deus nos forja no carbureto, é justamente porque Ele tem um projeto grande para frente. Deus tem um tempo dele atuar e muitas vezes Ele... Não é que Deus apresse porque Deus está no futuro, Deus está no tempo, mas Ele tem uma brecha de tempo, né? O tempo adequado, o seu kairós. E você tem sido realmente esse homem que Deus tem levantado para esta geração, para esse tempo. Amém. Conte com minhas orações. Obrigado. Deus te abençoe. Vamos terminar cantando? Bora. Mas antes de cantar, sua palavra final. Amém. O que é que você diz para esse povão que vai nos assistir, está nos assistindo e nos acompanhando? Somente agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade, ao nosso pastor William pela confiança, ao nosso irmão Tiago, pela assessoria aqui também conosco. Deus abençoe grandissimamente. Foi um prazer e uma honra partilhar, desejar a todos os irmãos que estarão ouvindo e se alegrando aqui conosco também sobre os nossos testemunhos e, enfim, a nossa vida. Que Deus abençoe vocês grandissimamente, que a boa mão de Deus os guarde, os faça prosperar e tenha fé. Mesmo nos dias difíceis, o Senhor é contigo e os dias difíceis também passam. Deus abençoe. Verdade. Glória a Deus. E aí, pastor, tem alguma sugestão? Vamos... Desses novinhos nossos, né? É muito bom. Agora você... a grande viagem. Amém. É claro. Tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia assim me bastará. Eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. E asas não
vai a mim. É forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Glória a Deus. Oh, maravilha! Pai Celeste, nós te oramos, agradecidos por este momento, por esta oportunidade. Te louvamos mais uma vez pela vida do teu servo e por tudo que tu tens realizado nele e por ele. Continua, Senhor, sendo conosco. Nós contamos com a tua bênção, com a tua misericórdia, Pai. Abençoa aqueles que participarão também deste programa, Pai, que ouvirão, que serão edificados por tudo que ouviram aqui. Aleluia. Dai-nos a tua bênção, Senhor, e continua derramando tua graça sobre tua igreja aqui no estado do Rio Grande do Norte, em todo o Brasil. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar a tua graça em nossa vida. Nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tony. Deus abençoe. Você de casa, a paz do Senhor.